A Polícia Federal deflagrou uma operação e cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares contra Jair Bolsonaro e outros aliados. A casa do ex-presidente foi um dos alvos de agentes. Ele foi proibido de deixar o Brasil, além de não poder se comunicar com os demais investigados. Os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Felipe Martins, e o major do Exército, Rafael Martins, foram detidos. A identidade do quarto alvo e a eventual prisão ainda não foram confirmadas. As ações fazem parte da Operação Tempus Veritatis, que tem como objetivo apurar uma alegada organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado para a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Claro que a gente vai trazer em detalhes as informações dessa operação e tentar amarrar essas pontas, né? Vamos a Brasília? José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. As informações foram divulgadas aos poucos, de maneira seletiva, não temos acesso a tudo. Vamos tentar juntar as informações e apresentar para o nosso público para tentar compreender exatamente essa operação, né? O que mais lhe chamou a atenção parece que os holofotes estão voltados, sobretudo, para os militares, o núcleo militar da gestão de Jair Bolsonaro. O que você tem a dizer, meu amigo? Pois é uma operação pesada e uma acusação muito grave, com detalhes impressionantes, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Roberto Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Isto é muito importante e muito bom. Olha, esta operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas houve o comunicado ao ministro da Defesa, José Múcio, que alertou os comandantes das forças, né, que eram ministros antigamente, hoje não são mais ministros, são comandantes de força, depois da criação do Ministério da Defesa. O ministro José Múcio agiu com naturalidade, disse que cabe aos militares apenas obedecer às decisões judiciais. Mas não é tão simples assim. Há uma força muito grande, uma tentativa das Forças Armadas de se desvincular desta tentativa de golpe, segundo esta investigação. A resistência maior veio exatamente da reserva. Generais da reserva me dizem que há um perigo no ar de uma perseguição a generais de alta patente e comandantes das Forças Armadas, no sentido de uma desmoralização. Mas essas reações vêm realmente de generais da reserva em defesa de Braga Neto e General Heleno, que eram pessoas muito benquistas nas Forças Armadas e que saíram há pouco tempo e continuam frequentando aí os meios militares. Esta operação da Polícia Federal traz o que já foi liberado até agora, diálogos impressionantes, com detalhes do que seria um roteiro de um golpe que não aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro é o alvo dessa investigação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todo o processo, a liberação dos detalhes e de algumas, eu li alguns diálogos e agendas do ex-presidente, participação dele, segundo relatam ali os dados desta operação, que mostram claramente que o ex-presidente é de novo o alvo principal desta operação e inclui o núcleo mais próximo, o núcleo ali do terceiro andar do Palácio do Planalto na gestão Bolsonaro. Gabinete de Segurança Institucional, Ministro de Relações Institucionais e assim por diante. São pessoas que conviviam diariamente com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. E a base forte desta investigação vem exatamente da delação premiada do tenente-coronel Cid. A partir de agora, viu, Daniel, o ajudante de ordens passa a ser visto com uma certa reserva. É o íntimo de qualquer presidente da República. É isso. Giro inicial com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Também com a gente o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Deflagração dessa operação Tempus Veritatis entre os alvos militares, ex-ministros de Jair Bolsonaro, ex-assessores. Claro que é preciso cautela. A gente não teve acesso a todas as informações, mas quais aspectos você gostaria de trazer aqui para nossa discussão nessa abertura de Os Pingos nos Is, hein, Mota? É mais um episódio muito difícil de explicar, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência que assiste a tudo isso sem saber o que pensar.
É difícil de explicar, primeiro, porque nós não temos acesso a todas as informações. Depois, porque é evidente que há uma motivação política. Essas operações têm tido como alvo, consistentemente, os adversários políticos da esquerda. É muito parecido, eu já disse aqui, com o que acontece nos Estados Unidos. Nós todos os dias falamos sobre crime aqui. É evidente que criminosos precisam ser punidos pelos crimes que cometeram, é o que a gente diz todos os dias. Mas todos os dias nós mostramos casos de criminosos que não têm punição adequada por crimes gravíssimos. Enquanto isso, outras pessoas estão sendo perseguidas pelo que muitas vezes parece crimes imaginários. Eu me pergunto quantas operações seriam deflagradas, quantas investigações seriam realizadas nesse Brasil se tudo o que um dia foi discutido, conversado ou imaginado nos centros do poder desse país viesse à tona. O ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é fato, está sendo investigado até por molestar uma baleia. É um roteiro muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump. Eu já li aqui trechos desse livro, A Perseguição a Trump, e vou ler de novo 2 trechos importantes. É do advogado Alan Dershowitz. Agora que Donald Trump anunciou sua candidatura à reeleição para presidente dos Estados Unidos, o incessante empenho de seus oponentes políticos para incriminá-lo a qualquer custo, a fim de impedi-lo de concorrer, só aumentará. Continua o texto. Progressistas e libertários de longa data que costumavam suspeitar de promotores do FBI, da Polícia Federal Americana, dos comitês de investigação, de repente se tornaram seus apoiadores mais fervorosos, defendendo táticas ainda mais agressivas e repressivas, desde que direcionadas a perseguir Trump. Aqueles contrários a Trump estão dispostos a usar o sistema judicial americano como arma, distorcendo para atingir seu inimigo político. Dia muito movimentado, operação da Polícia Federal que mirou ex-ministros e também militares da gestão de Jair Bolsonaro. Vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Temos algumas informações incompletas, foram divulgadas ao longo do dia. O que lhe parece? O encaminhamento dessas investigações podem vir a ratificar essa tese de golpe de Estado? Peniato, as bruxas estão soltas e elas no Brasil não usam vassouras, né? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente tem que separar o que a gente está vendo, né, e o que a gente já viu em 2 aspectos, em 2 frontes. Primeiro, a gente tem a questão do que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, isso a gente pôde acompanhar pela TV, depois tivemos acesso a imagens de dentro do Palácio do Planalto, imagens também do interior do Supremo Tribunal Federal, da Câmara do Senado, podemos constatar o que aconteceu. Ali houve uma baderna gigantesca, pessoas completamente fora do controle, que tiveram uma atitude completamente absurda, inaceitável, criminosa, que não poderiam ter entrado na sede dos 3 poderes e feito o que fizeram. Então, esse é o ponto concreto que a gente consegue enxergar. Havia naquele momento, na minha opinião, na opinião do Cristiano Beraldo, alguma possibilidade de interrupção da normalidade de exercício dos 3 poderes no Brasil? Não. Porque se a gente estudar, se a gente recorrer aos livros, à história, a gente vai constatar que não há possibilidade de uma interrupção, de uma mudança na condução de um país, se você não tiver uma liderança organizada que está pronta para tomar aquele poder. Isso aconteceu em Cuba, aconteceu na Venezuela, aconteceu em diversos lugares, onde quer que houve algum tipo de ação dessa natureza.
Mas, de novo, tivemos crimes cometidos, as pessoas foram presas e estão aí respondendo na medida em que a justiça tem se manifestado e aplicado as penas que acha devidas. Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente não conhece e que estamos começando a conhecer alguns elementos agora é o que aconteceu antes do 8 de janeiro, na verdade antes do 31 de dezembro de 2022, envolvendo o presidente da República e a cúpula do poder que estava naquele momento sendo exercido por Jair Bolsonaro. E aí a gente começa a ter algumas pílulas de informação que muito facilmente podem nos levar a deduzir coisas. E, sinceramente, para o bem do Brasil, não é bom que façamos isso. Não é bom que a gente se apresse a tirar conclusões, apesar dessa sequência de operações da Polícia Federal, que sempre tem ali algum toque de espetáculo. A gente precisa ter serenidade, porque pode ser que isso não nos leve para um bom caminho. E eu vou te explicar. A gente, quando vê a Polícia Federal agindo com tal firmeza, com tal frequência, indo para cima de gabinetes de legisladores, de pessoas que estavam em cargos públicos importantes, de oficiais das Forças Armadas brasileiras, isso vai dando um contorno preocupante, porque se não houver uma motivação muito concreta, prova preto no branco, de que há motivo para que essas operações aconteçam, nós teremos consequências institucionais muito sérias no Brasil, que podem não estar presentes amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, mas ao longo do tempo eu não tenho a menor dúvida de que haverá esse acerto de contas, haverá toda essa mágoa, essa violência ficarão guardados para que em algum momento se procure ali um ajuste. Isso é péssimo para o Brasil do ponto de vista institucional. O Brasil precisa olhar para frente e avançar. O Brasil precisa reforçar as suas instituições democráticas. O Brasil não pode permitir que o funcionamento democrático de nossas instituições estejam ameaçadas, seja lá por quem for. Agora, o que a gente nunca poderá admitir no Brasil, para que conquistemos essa realidade da normalidade democrática e solidez institucional, são 2 pesos e 2 medidas. É uma justiça que não atue com a faixa, a venda nos olhos, de forma cega, no sentido de não identificar o nome de quem está ali pleiteando que a lei seja executada. A justiça precisa ser feita com base nos autos, das provas. E delação premiada, me parece que essa discussão já houve no Brasil de forma bastante profunda num passado recente. Somente a palavra do delator não pode ser suficiente para uma ação da justiça. Por isso a gente precisa conhecer exatamente quais provas estão sendo utilizadas para motivar essas operações que não cessaram hoje. Podem ter certeza, outras virão e essa situação ficará ainda mais séria. Por isso, precisamos ter conhecimento do que está por trás disso tudo. E é nessa expectativa que eu fico.